Capítulo 1359. O poder do sangue, parte 1. As gavinhas pegaram os pedaços de carne e sangue de Lith que estavam ao redor, enquanto a magia da luz os juntava como um quebra-cabeça antes de recolocá-los em seus lugares com consumo mínimo de sua vitalidade. Ao mesmo tempo, as gavinhas também extraíram os nutrientes do solo e a água do ar para reduzir ao mínimo a carga sobre o corpo de Lith. Ele ainda estaria com muita fome, mas esse era um sentimento familiar que não o deixava mais fraco, apenas mais irritado. Não, você não quer. Kizal conseguiu impedir a queda enquanto Lith ainda estava caindo e comprimiu os músculos das pernas como uma mola antes de saltar no ar. Segundo o vento ainda estava ativo, permitindo-lhe alcançar Lith antes que pudesse respirar. Ou assim o Wyvern pensou até que mãos fortes agarraram seus pés, panturrilhas, coxas e cauda, transformando seu salto em um mergulho de cara no chão. Kizal odiava perder tempo precioso, mas precisava entender o que estava acontecendo. Ele pensou que os guardiões tinham intervindo para parar a luta, mas o que ele testemunhou foi o resultado do seu segundo erro. Espalhar o sangue de Lith não foi uma boa ideia. Não depois de Kolga. Os jatos de chamas negras penetraram sem rumo no solo até que Lith os alimentou com sua terra, fogo e magia espiritual, transformando-os em demônios da lava. Os espíritos dos mortos que sempre o seguiram agora habitavam a rocha derretida, dando-lhe a aparência de filhotes cujos olhos brilhavam com luz esmeralda. O Wyvern rugiu sua fúria, liberando uma tempestade de chamas de origem para se livrar dessas pragas. Por mais assustadores que parecessem, todos os demônios se alimentavam de Lith e não conseguiam exceder sua força. Graças à visão da vida, Kizal pôde avaliar a quantidade de energia que os compunha. As criaturas representariam uma ameaça para ele apenas se ele permitisse que elas o atacassem. Infelizmente, Lith também sabia disso. O Wyvern absorveu o dano dos demônios e de suas próprias chamas, retomando implacavelmente a perseguição de Lith, mas era tarde demais. O abraço da mãe, o feitiço de cura que leva o nome de Elina, já havia terminado de regenerar as 4 asas de Lith em uma explosão de chamas esmeraldas. Os novos membros ainda estavam de cabeça para baixo, mas cobertos de penas pretas com veios vermelhos. Kizal esperava que Lith fugisse e ganhasse tempo, mas em vez disso avançou, carregado por suas novas asas. Não faz sentido fugir, Lith pensou. Se eu criar uma oportunidade para usar o revigoramento, Kizal irá usá-lo também e voltaríamos à estaca zero. Eu sou o único com feitiços prontos e mana para usá-los enquanto ele está ferido. É uma pequena vantagem, mas é tudo o que tenho. As chamas esmeraldas que regeneraram suas asas também se espalharam para seus olhos e para fora da cúpula, pintando os olhos das fênix de verde também. Eles não batiam palmas até o final da partida, mas batiam os pés no chão para torcer pelo irmão. Os dragões fizeram o mesmo, cantando uma palavra com as fênix. Acender. Isso é trapaça. Chegros rosnou enquanto olhava para a multidão de olhos brilhantes. As fênix não têm permissão para ajudá-lo e os dragões devem permanecer neutros. Os dragões Wyverns também não são. Isso não é trapaça. Salaag lançou-lhe um olhar cruel que esmagou Chegros no chão como um inseto sob um calcanhar invisível. Lith ainda está sob os efeitos da impressão de sangue que melhorou seu sangue de fênix, é por isso que suas asas foram regeneradas com penas. Quanto aos olhos, eles nada mais são do que um sinal de nossa comunhão. O poder de uma fênix vem de seu sangue. Ela apontou para os restos dos demônios da lava. Isso nos dá mais do que força, mas também nos permite compartilhar nossa fúria. Enquanto os dragões eram criaturas de intelecto frio, as fênix eram seres de paixão ardente. Deu-lhes a capacidade de compartilhar ligações mentais e habilidades que os desafiavam à distância. Ela está certa. Ragu disse e Incialote assentiu rapidamente. Não há fluxo de energia entrando ou saindo da barreira. O que você está vendo é a força de Lith. As fênix estão apenas torcendo por ele à sua maneira. Estamos torcendo por Lith e não por Kizal porque estamos cansados de suas reclamações. Chegros Gentor, o dragão dourado, disse. Nossa raça respeita a sabedoria, não o poder. Sem sabedoria não há conquista, apenas loucura.
você é a prova viva disso. Nossa raça, em vez disso, respeita o crescimento em detrimento da antiguidade. Sinmarra, a Fênix, disse: a idade não tem sentido se você não aprender nada apesar do passar do tempo. O poder sem mudança leva ao envelhecimento, como aconteceu com sua linhagem. A vida foi feita para nos destruir. Cabe a nós nos levantarmos novamente e sermos melhores com isso. Meu filho, você é o único que dá importância à palavra menor. Legain disse: a razão pela qual nenhuma raça te respeita é que você não fez nada para merecer isso. Idade e poder não têm sentido se não derem frutos. Sua obsessão em se tornar um dragão fez você se perder e desperdiçar seus talentos. Não é tarde demais para acordar deste pesadelo que você mesmo criou. Enquanto isso, no meio da arena, Lit e Kizao estavam a segundos do confronto. O filhote avançou em linha reta para adicionar seu impulso ao dos feitiços e atacar tão rapidamente que o Viver não seria capaz de se esquivar. Kizao fez o mesmo, mas manteve o segundo vento ativo e ar suficiente em seus pulmões para conter qualquer feitiço repentino com chamas de origem. O primeiro permitiu que ele se esquivasse facilmente do feitiço espiritual de nível 3 de Lit, lança do vazio, circulando em torno dele sem a necessidade de desacelerar. O feixe concentrado de ar, escuridão e terra não conseguiu perfurar o que não conseguiu atingir. Até mesmo sua capacidade de rastreamento era inútil diante da velocidade bruta. Antes que lança do vazio pudesse se virar, as chamas de origem teriam posto fim à luta. Kizao manteve a visão da vida ativa para garantir que Lit não piscasse e lançou uma torrente de chamas em suas costas enquanto o feitiço ainda estava tomando forma. As chamas de origem avançaram, mas não atingiram nada além do ar. Lit chutou o ar, esquivando-se deles com um movimento repentino, como se ainda estivesse no chão. Posso não ser um piloto experiente como ele, mas lembro o que Rin lhe ensinou em Giera. Mover-se debaixo d'água e mover-se no ar funciona da mesma forma. Posso usar magia para dar-lhe substância e usar meu trabalho de pés. Lit agradeceu interiormente ao Tritão por ensiná-lo a nadar como um de seus parentes. Ele evitou as chamas, movendo-se atrás de Kizao e golpeando sua coluna com toda a força que Lit conseguiu reunir antes que o Wyvern tivesse tempo de reagir. Ao mesmo tempo, Lit circulou magia de fusão e mana através de seu corpo para lançar o feitiço espiritual de nível 1, Tempo do Martelo. A energia esmeralda da magia espiritual cobriu seu punho como uma luva, manifestando os aspectos da terra, da luz e do ar. Os dois primeiros tornaram o feitiço mais difícil do que qualquer metal não mágico, enquanto o último espalhou dano por todo o corpo do Wyvern como ondas na superfície de um lago. Capítulo 1360. O poder do sangue, parte 2. Concentrar-se no combate corpo a corpo e lançar feitiços com seus vórtices significava desperdiçar a mana que ele usou para conjurar a lança do vazio, já que Lit não tinha foco suficiente para controlá-la também, mas ele não se importava. O feitiço de nível 3 serviu ao seu propósito, atraindo Kizao para uma armadilha. A cruz certa atingiu a espinha de Kizao e liberou ondas de choque que fizeram seus ossos tremerem, tornando difícil para o Wyvern controlar seus movimentos, embora a fusão com a escuridão o impedisse de sentir dor. O punho não conseguiu quebrar os ossos de Kizao, mas quebrou várias escamas e desferiu outro golpe em seu ego. Foi o primeiro dano real que Lit lhe infligiu, apesar da enorme lacuna em suas habilidades físicas. O Wyvern disparou graças ao segundo vento, mas Lit chutou o ar novamente, usando seu trabalho de pés para acompanhar e ficar colado nas costas do inimigo. Belo truque, mas há duas grandes falhas no seu plano, Kizao pensou. A primeira é que sem uma técnica de voo adequada, você só pode me seguir por uma curta distância. A segunda é lutar comigo como se fosse um humano. Infelizmente para Lit, o Wyvern estava certo. Não importa o quão rápido ele fosse, houve uma pequena pausa entre seus chutes para estabelecer sua posição com magia novamente, enquanto Kizao se movia sem parar. Isso permitiu que ele evitasse o feitiço espiritual de primeiro nível, Frozen Void, que Lit conjurou de seus vórtices.
Kizao apenas virou seu corpo 90 graus, fazendo com que o golpe da palma esquerda direcionado à sua coluna, que manifestava os aspectos de gelo, ar e escuridão da magia, errasse o alvo. O Wyvern usou o segundo vento para girar sobre si mesmo como uma porta giratória e se virar para enfrentar Lit novamente. Ao mesmo tempo, ele usou seu pescoço de 1,33 m de comprimento para arrancar a cabeça de Lit por cima, enquanto sua cauda o atingia por baixo. Havia uma razão pela qual os Wyverns, assim como os dragões, tinham caudas e pescoços tão longos. Eles funcionavam como membros extras na batalha e, no caso dos Wyverns, compensavam a falta de armas. A boca de Kizao atingiu algo muito duro e afiado que fez sua cabeça cair para trás, abrindo um corte profundo em seu pescoço. Ao mesmo tempo, algo pontudo chicoteou sua cauda para os lados, frustrando seu ataque em duas frentes nos pontos cegos de Lit. Surpresa, Lizzie! Lit disse ao estupefato Wyvern quando seu golpe duplo com a palma da mão atingiu Kizao em seu peito, liberando os efeitos do tempo do martelo e do vazio congelado. O primeiro espalhava vibrações pela caixa torácica para o resto do corpo, dificultando sua coordenação, enquanto o segundo usava ar e gelo para espalhar uma onda de frio que enrijecia os músculos, desacelerando os reflexos de Kizao. Que porra é essa? O Wyvern ficou tão surpreso que até mesmo Lit, usando uma calúnia, escapou de sua atenção. Assim como todos os outros na arena, Kizao estava focado nas mudanças que o corpo do Wyrmling havia sofrido nos últimos segundos e não se importou nem com suas palavras, nem com a aura azul da guarda completa infundida pelo espírito que o cercava. Desde que Camila primeiro e Kila depois ajudaram Lit a compreender o segredo do núcleo violeta, Lit o praticou constantemente, exceto durante a aula de Faluel ou durante seu sono. Ao combinar o lançamento de feitiços corporais com a circulação da magia de fusão, seus vórtices se estabilizaram muito mais rápido do que antes. Além disso, quanto mais perto chegavam de um núcleo auxiliar, maiores eram as mudanças no corpo híbrido de Lit. Ele tinha agora mais de 3 metros de altura, com longos chifres curvados saindo de sua testa que pararam a mordida e uma cauda longa e irregular que desviou a do Wyvern. Os vórtices não apenas sugavam avidamente a energia do mundo, fazendo com que as rajadas violetas inundassem a aura de Lit, mas também absorviam matéria de fora, aumentando sua massa. Mesmo o segundo par de asas não parecia mais atrofiado. Acender. Salahad se levantou, juntando-se às outras fênix em seu canto. Os céus são nossos. Torne os seus e mostre-me sua verdadeira aparência. Ela podia sentir a massa de Lit aumentando a cada segundo, à medida que suas forças vitais se fundiam mais com cada feitiço que ele tecia. Salahad cruzou os dedos e esperou que a Wyvern fosse a faísca para acender a chama da qual seu filho perdido renasceria. A maioridade de cada fênix revelaria a ela de uma vez por todas o alcance dos planos de Mogar. Lit lançou uma rajada de punhos em Kizao enquanto lançava truques sem parar para continuar aumentando seu tamanho. Ele não usou esse método logo de cara porque, ao contrário do Wyvern, ele não estava acostumado com seus membros extras nem com a massa extra. Eles tornaram seus movimentos mais desajeitados do que o normal, então ele só poderia usá-los depois de preparar o campo para cobrir suas deficiências. Tempo do martelo e vazio congelado serviram a esse propósito, reduzindo as proezas do Wyvern ao seu nível. Lit tinha agora 4 metros, 13º, de altura, com uma massa equivalente à de Kizao. Ele apertou a mão direita e a asa superior direita, que agora se assemelhava a um punho com o polegar para baixo. Eles atacaram respectivamente o peito e a cabeça do Wyvern, desequilibrando Kizao. Que porra é você? Ele disse enquanto lançava um jato de chamas de origem. Ele não se importava se eles acertassem ou se Lit os contra-atacasse com os seus próprios. Tudo o que importava era se distanciar, livrar-se dos feitiços que perturbavam seu corpo e encontrar o momento para usar o revigoramento. Um veterano endurecido pela batalha como Kizao precisava apenas de uma olhada para perceber as muitas aberturas que o crescimento repentino criou no estilo de luta do filhote. O problema era que seu corpo não conseguia acompanhar os olhos, tornando tal conhecimento inútil. Uma respiração.
Preciso apenas de um sopro de revigoramento para restaurar meu corpo e recuperar mana suficiente para chutar a bunda de Lee até o esquecimento, ele pensou. Lee também lançou um jato de chamas de origem para se proteger, assim como Kizawa havia previsto. O que ele não levou em consideração, entretanto, foi que as asas superiores de Lee se enrolariam nas do Wyvern, impedindo-o de fugir. Quando ocorreu a explosão causada pelas chamas conflitantes, Lee apertou ainda mais suas asas nas de Kizawa e as esticou até o limite. Então, ele atingiu as omoplatas do Wyvern com uma faca dupla, cortando-as. Droga! Salaark rugiu, batendo o punho no trono com tanta força que o apoio de braço quebrou. Esse idiota não poderia durar um pouco mais. Quem é o animal de estimação agora? Lee disse enquanto batia a cabeça de Kizawa contra o chão antes de começar a correr a toda velocidade. Nenhuma palavra poderia trazer Lark de volta, mas Camila ainda estava ao seu lado e Lee odiava mais o Wyvern pelas coisas que ele havia dito sobre ela. Lee deu uma volta completa na arena, esfolando Kizawa até que seu crânio se tornasse visível. Então, ele segurou o pescoço do Wyvern com uma mão logo abaixo da cabeça e a outra logo acima do corpo, mantendo o pescoço esticado. Lee abriu a boca, revelando uma fileira de presas acesas pelas chamas que ainda ardiam em sua garganta. Continua no próximo vídeo.